Boa noite, povo lindo do Senhor. Graça e paz. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado antes de assentar e diz, só para não perder o costume, faz uma cara de Jesus para mim. Isso. E agora você pode assentar-se na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Eu quero falar esta noite. Nós estamos vivendo o ano do não para o meu eu. E precisamos fazer a obra de Deus pensando no nosso próximo e não em nós. Amém? Precisamos receber a missão que Deus tem para a nossa vida, não pensando em nós, mas pensando em vidas, pensando no reino de Deus. Somos profeta para as nações, amém? Quem é profeta para as nações aqui? Amém? Glória a Deus! Diga assim, a obra de Deus, o reino de Deus, sem egoísmo. Ou seja, sem eu pensar em mim mesmo. Amém? Você abriu a palavra de Deus no livro do profeta Jonas? Colocar aqui não, para quem não tem Bíblia, de repente se puder colocar lá. Amém? Eu vou ler aqui na tradução NVI, tá? A tradução NVI. E você pode acompanhar aqui. Se vocês quiserem, a gente pode ler ali, mas, enfim. Vamos ler todos lá? Do versículo 1 ao versículo 17. Amém? Vamos ler todos aqui? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Tá? Na realidade, essa aqui está na NVI, né? Igual a minha tradução lá. Estou vendo ali. A NTLH, se eu não me engano, fala assim: grite contra Nínive. Né? Outras traduções falam: clame contra Nínive, né? Então, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Deixa aí um pouquinho no 9. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Eu fico me perguntando,
será que Jonas temia o Senhor mesmo? Será que esse homem era tão temente a Deus? Esse temor ao Senhor, da forma que ele fala, serve mais para poder mostrar que Deus ele servia, do que propriamente a sua intensidade a temer ao Senhor. Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me, joguem-me ao mar, respondeu. E ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Enfurecido, este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhes ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Quantos são profetas do Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. O Senhor chama Jonas e lhe dá uma missão. Jonas era um profeta de Israel. E como profeta ele tinha uma missão. Eu prego aqui para muitos profetas. E como profeta você tem uma missão específica. O Senhor tem dado missão específica para cada um de nós. O Senhor deu a mim uma missão específica em um determinado lugar. Eu não sabia como chegar neste lugar. Eu sabia fugir como Jonas fugia. Eu fico muito à vontade para pregar sobre Jonas, porque eu me comparo muito com Jonas, sabe? Um profeta que está ali entre os profetas menores, porque o livro do profeta Jonas só tem 4 capítulos, não porque ele seja menor do que ninguém na Bíblia. A Bíblia não fala que ninguém é menor do que ninguém, mas o livro de Jonas só tem 4 capítulos, e Jonas é um profeta fujão. Já lendo aqui você já vê que Jonas é um profeta fujão, e eu era um homem fujão. E o Senhor queria me trazer para cá. Lá na minha adolescência, o Senhor me colocou um desejo de eu morar em Curitiba. Isso passou um tempo e eu até tinha esquecido disso. Mas depois que eu já estava aqui, o meu irmão, eu tenho um irmão que é bem próximo de idade comigo, e ele se lembra quando nós éramos adolescentes, o tanto que você falava em morar em Curitiba. Eu até achei estranho quando você veio para o Paraná e foi morar em Umuarama, mas você falava muito em morar em Curitiba. Então eu queria muito, eu já tinha esse desejo de morar em Curitiba, né? O Lerner fazia muita propaganda do Paraná, de Curitiba, né, e tudo. E eu olhava aquilo e eu tinha muita vontade de morar aqui. Mas aquilo já era o Senhor colocando esse desejo no meu coração. Mas falando a nível de ministério, a nível de chamado, eu sempre fugi disso, sabe? Eu sempre fugi disso.
mas o Senhor, Ele tinha uma missão específica para mim aqui neste lugar. Só quem tem uma missão específica aqui neste lugar, diga após mim: o Senhor tem uma missão específica para mim aqui neste lugar. Se a gente olhar a Bíblia e olhar os grandes homens de Deus, vemos Abraão. Deus tinha uma missão específica para Abraão. Abraão, ele tinha uma missão, uma grande missão, diga-se de passagem, né? De gerar uma nação para Deus por intermédio dele. E eu vou dizer uma coisa: ter uma missão específica é maravilhoso. É muito bom saber, é muito lindo saber que Deus confia a mim e a você uma missão. Imagina, diante de tantas pessoas, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e Deus te chamou para uma missão. É maravilhoso. É ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Deus te olha com carinho. Deus olha para você como ninguém olha. Eu até estava falando para os meus discípulos ontem no GD que a gente precisa pedir nas nossas orações emprestados os óculos do Senhor, porque a lente com que Ele olha para as pessoas, a gente não consegue olhar, a gente não consegue ver as pessoas como Deus vê, não é verdade? Então, para cada pessoa Deus tem uma missão específica, né? Para Neemias, Deus deu uma missão específica de reconstruir os muros de Jerusalém, né? Os discípulos de Jesus tinham a missão de pregar para os judeus, mas Paulo tinha a missão de pregar para os gentios. Então todos nós temos uma missão, cada um de nós tem uma missão, né? E nós todos nós juntos, nós temos uma comissão. Por que comissão? Porque a comissão é dada a um grupo, né? A grande comissão que está lá em Mateus 28, 19, 20, que diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que eu preparei vocês vão ensinar essas pessoas, e aí eu estarei com vocês até o fim dos tempos, amém? Deus tem uma missão para cada um de nós, tem uma comissão, uma grande comissão para todos nós, né? E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, você vai ver Jesus falando, né, depois de ressurreto ali para os seus discípulos, né, que haveria de eles experimentarem o batismo do Espírito Santo. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis o quê? Testemunha onde? Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O Senhor tem entregue uma missão para nós, amados. Tem entregue uma missão para nós. O Senhor estava falando: olha, vocês vão me ser testemunha, vão pregar sobre a minha vida, sobre a minha morte e ressurreição, sobre o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Vocês vão falar às pessoas, aquelas que não me conhecem, mas vocês vão começar por Jerusalém.
Depois vocês vão a Judéia, toda a Judéia, e depois a Samaria até os confins da terra. Ou seja, ele estava dizendo, vocês vão começar por aqui mesmo, por onde tudo começou, por onde eu morri, por onde eu fui crucificado. Depois vocês vão começar a ir a toda a Judéia, ou seja, nessas regiões aqui próximo. Vocês vão pegar, ele estava dizendo assim, mais ou menos dentro do contexto, vocês vão pegar aqui em Piraquara, amém? Mas vocês vão pegar na Grande Curitiba, amém? Vocês vão pregar no Paraná inteiro, amém? Vocês vão pregar no Brasil inteiro, amém? E em todas as nações da terra. Quem crê assim, aplauda o Senhor Jesus. Diga, eu vou! Você também, prima, veio fugida de Belém como eu vim? Ministerialmente falando, ministerialmente, a gente não veio fugir de nada, né? Fugindo de ministério. Você não, né? Você não foge de ministério, não? Né? Só o Anderson, não, nem o Anderson, né? Só o Anderson, prima. Meu Deus, Simeia, mas a gente vai orar por este homem, vai repreender, né? Ele vai, é brincadeira, né? Casal abençoado com lindo ministério, aleluia. Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem uma missão específica para você aqui neste lugar. Profetiza na vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Deus tinha uma missão específica em Nínive para Jonas. Ele tinha uma missão específica. Mas Jonas não aceitou essa missão. Porque o Nínive era uma cidade do império da Síria. Não é isso, pastor Pedro? Do império, pode falar império assírico? Assírio, perdão, obrigado. Perdão, império assírio. Assírio, isso. Era uma grande cidade do império assírio. E a Síria, ela subjugou muito Israel. Ela era uma nação que guerreou contra Israel, que era inimiga declarada de Israel. E muitos homens de Israel morreram, e de forma muito cruel, pelo império assírio. E com isso, o coração de Jonas ficou extremamente magoado, extremamente pesado, e ele não perdoava aquele povo de jeito nenhum. Um povo que subjugou o seu povo, um povo que matou muita gente de forma muito agressiva, né? De forma brutal. E de repente Deus diz assim: olha, você precisa ir a Nínive, pregar contra aquela cidade, porque a maldade deles chegou até a mim. O que acontece com ele? Em vez dele ir para Nínive, ele correu até o porto de Jope, pegou um barco, pagou a passagem e foi para Tarsis. Lugares apostos, do tipo: Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. E coisa pouca de distância, assim, tipo 3.000 quilômetros mais ou menos. Tipo daqui para Belém, para nossa terra, prima, mais ou menos 3.000 e poucos quilômetros. Sabe? E a palavra de Deus diz assim, que ele vai para Jope, paga a sua passagem, porque o desobediente ele paga para a sua passagem. Quando você está debaixo da missão de Deus, ele banca tudo para você. Mas quando você é desobediente, você que vai ter que pagar pela tua desobediência. E foge.
E ele simplesmente foge para muito longe. Talvez você ainda não se localizou, talvez você ainda não fez uma comparação entre Jonas e você, porque capaz, né? Deus tem uma missão para você, você sabe, você já falou aqui, né? Quase nós gritamos aqui, e você sabe que está debaixo dessa missão, e você, não é verdade? Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer, você não tem de maneira nenhuma corrido, fugido, se acovardado do que Deus tem mandado você fazer. Mas você acredite ou não, Deus tem falado para pessoas: olha, vai falar com aquela pessoa que tem pecado contra mim, inclusive tem pecado contra você, assim como Nínive, sabe? E a nação assíria, o reino assírio, eles subjugaram, eles derrotaram, eles mataram muitos dos povos de Israel, né? Talvez muitas pessoas fizeram mal a ti, muitas pessoas te prejudicaram, muitas pessoas te deixaram com o coração duro, com o coração, sabe, sujo. Aí de repente Deus diz assim: vai lá com aquela pessoa, porque eu amo aquela pessoa. Ela realmente, você não foi culpado, você foi traído, você foi magoado, você foi desprezado, você, enfim, essa pessoa machucou muito teu coração, mas vai lá, porque eu amo essa pessoa. Aí você, acreditando ou não, tem gente lá fora que diz assim, olha, presta atenção nessa frase, diz assim: eu quero a distância dessa pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você nunca falou isso, né? Deixa eu me esconder aqui. Você já viu aquelas crianças que se escondem debaixo da cortina e as perninhas ficam para o lado de fora assim? Não é verdade? Ou então deita na cama, pega o travesseiro, coloca no rosto assim e diz: vem me procurar papai, vem me procurar mamãe. Esconde só o rosto, né? E enfim, né? Assim muitas vezes Deus nos constrange, né? E ele simplesmente fugiu. Estava fugindo para muito longe, porque ele dizia em seu coração: eu quero a distância desse povo. Isso te lembra alguma coisa? Porque a mim lembra, né? Então, só que aí o que acontece? Por causa dessa fuga, nós lemos aqui, não vamos nos ater muito a esse detalhe, mas você sabe que toda desobediência tem a sua consequência. E o mais importante que eu quero frisar aqui sobre essa desobediência de Jonas, o que mais me faz me tornar parecido com Jonas, é que o Senhor tinha um chamado específico para mim, aqui na Grande Curitiba, aqui nessa região. E pessoas falavam: Deus tem um chamado para a tua vida. Você vai ser pastor. Eu dizia: está repreendido em nome de Jesus. Já falei para vocês que quando eu vim para o Paraná, eu estava tão frustrado com essa questão de trabalhar em ministério e tudo, que a gente foi frequentar uma igreja grande lá no noroeste do estado, em Umuarama, e sentávamos lá no meio para ninguém conhecer a gente, e no final do culto uma senhorinha, cabelo branco, né, igual a irmã querida que está ali, né, que me deu um frango a molho e já quer fazer uma lasanha para nós. Irmã, vai ser difícil eu comer lasanha agora, porque eu estou tentando ficar com mais magro. E no final do culto, aquela multidão, a velhinha olha para mim e diz: você vai ser pastor, hein? Meu irmão, deu uma vontade de eu dar uma arrastada naquela velhinha. Sabe? Porque eu fugia. E o pior da fuga de um chamado específico, sabe o que é? É que todo mundo que está ao teu redor sofre contigo.
eu tinha meus sonhos, eu tinha meu trabalho, eu tinha minha representação, eu trabalhava e tudo, mas as coisas não iam. Quem já remou naqueles botes na região dos ribeirinhos, aqui montaria é cavalo, né, Jones? Montaria é cavalo. Lá nos ribeirinhos, montaria é a canoinha de remo, né? Eles chamam montaria também para canoinha de remo. Quem já teve o desprazer de pegar uma canoa a remo e remar contra a maré numa correnteza forte? É terrível, irmão, é terrível. Assim era a minha vida, né? Como eu sou lá ribeirinho, filho de pai e mãe ribeirinho, toda vez que a gente viajava quando era criança, ia para um lugar distante, onde tinha rio, onde a gente podia brincar muito de canoa, e às vezes a gente pegava umas correntes marítimas assim, umas correntes de rio, umas correntezas que era terrível. A gente achava que, meu Deus, que ia se perder ali. E assim era a minha vida. Eu remava, quando eu via eu estava atrás. Eu estava mais atrás do que para frente. A minha vida era igual passos de bêbado. Joniel não está aqui na frente não, né? Então eu posso fazer. O bêbado, ele dá um passo para frente, 3 para trás. Um passo para frente e 2, 3 para trás. Assim era a minha vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você conhece alguém assim? Diga para ele: isso é fuga de chamado. Há quanto tempo você está no mesmo lugar ou um pouquinho atrás do que você gostaria de estar? Isso pode ser fuga de chamado. Caindo já, Giovana. Então, o que acontece aqui? A palavra de Deus fala que o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Tempestade já é uma coisa forte, não é? Agora, tempestade violenta, irmãos, eu acho que ontem deu uma tempestade, né? Esses dias tem dado uma tempestade, mas existem tempestades que são violentíssimas. Tem crente vivendo tempestades violentíssimas. Diga aleluia. Diga misericórdia, Deus. Só que essas tempestades são permissão de Deus, para que você tenha um tempo para analisar sobre as tuas atitudes, para que eu e você, possa refletir sobre o que nós temos feito da nossa vida. O que nós temos feito da missão que Deus tem nos dado. E diga-se de passagem, a nossa primeira missão está dentro da nossa casa, no nosso lar, juntamente com a nossa família. Graças a Deus, essa missão eu não negligenciei nunca. Mas a minha família estava no mesmo barco que eu, e adivinha, como diz o Vando, estávamos naufragando financeiramente. Não ia de jeito nenhum, irmãos. E sabe o que acontece? Assim como aconteceu com Jonas, aquele povo tirou sorte, e a sorte veio sobre ele. Ele disse assim: o que aconteceu, né? O que você fez, quem é você, qual é a tua profissão, o que é que você faz, onde você mora, que Deus você serve. Porque ele sabia que era ele. E aquela confusão toda, amados, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que pegar as mercadorias e jogar ao mar. Eles até tentaram não jogar Jonas no mar. Eles tentaram jogar a mercadoria. Porque quando você está em rebeldia, a primeira coisa é o prejuízo financeiro que você gera para as pessoas que estão ao teu lado.
E o que acontece, amados? Eles precisaram se livrar de Jonas, porque senão eles iam morrer. Aquele barco, a palavra de Deus diz que aquele barco ia ser arrebentado. Deixa eu ver como é que diz mesmo a minha tradução aqui. Arrebentasse mesmo. O barco ameaçava arrebentar-se. Deixa eu falar uma coisa. A maioria das empresas que eu trabalhei, a maioria das empresas, eu trabalhava lá na estrada, eu trabalhava com venda, lá eu não ficava dentro da empresa, dentro da fábrica, eu trabalhei no setor vestuário, eu vendia roupa das fábricas para as lojas. Eu não estava lá dentro da empresa, eu não estava na produção da empresa, eu não estava no financeiro da empresa, mas adivinha, eu quebrei várias empresas. Várias empresas que eu trabalhei quebrou. Sabe por quê? Porque eu era um Jonas dentro do barco da minha família e das empresas que eu trabalhava. Ainda bem que você nunca passou por isso, né? Ainda bem que você nunca deu prejuízo para tua família, para, né, os lugares onde você vai. E enfim, e eles precisaram tomar essa decisão de lançar, né, Jonas no barco. Mas antes, amado, de falar sobre Jonas ser lançado ao mar, e isso você já sabe, Jonas foi engolido, segundo a maioria das pessoas falam, por uma baleia. E eu aprendi, aprendi que Jubarte não foi. Se foi baleia, Jubarte não foi, né? Porque agora teve um vídeo essa semana que uma baleia Jubarte engoliu o homem, abocanhou o homem e cuspiu. E os entendidos, os especialistas, né, os estudiosos falam que a Jubarte, um homem não passa pela garganta dela. Então não foi uma Jubarte, né? E eles precisavam lançar. Mas só que antes de toda essa confusão deles chamarem Jonas, o que me chamou muito a atenção aqui é que eles chegam a Jonas e dizem assim: ei, olha essa tempestade, nós estamos quase para afundar, o barco está se quebrando todo e você dorme profundamente. Amados, às vezes Deus permite algumas tempestades para a gente acordar, para a gente despertar, porque se Deus, Ele é especialista em muitas coisas, mas uma coisa, uma especialidade de Deus tem também, é em despertar a gente. Mas não sei se tem alguns pais e mães aqui, que já tentaram acordar alguns filhos, e diz assim, bate na porta e diz assim: filho, está na hora, filho, levanta, né? Filho, levanta. Filho, levanta. Abre a porta. Filho, levanta. E a pessoa está lá. Será que tem pai aqui que já passou por isso? Hoje? Estão dizendo que é hoje? Enfim, às vezes Deus permite uma tempestade na nossa vida, mas isso Ele está dizendo para mim e para você: filho, levanta, filho, levanta, filho, desperta. E você e eu estamos lá. Gente, ronco é terrível. Se você está com teu cônjuge no lado, diz assim: ainda bem que você não ronca. Se ele ronca, pelo menos profetiza que ele não ronca mais. Eu fiquei 2 anos sem roncar. Como é que você sabe disso? Ninguém reclamava. Ninguém reclamava que eu roncava, né? Então, quando você ronca, alguém reclama, né? Não é verdade? Então, amados, o problema de você
ser desobediente na missão que Deus te dá, é que todos ao teu redor pagam um preço muito alto. Muito alto. E eu achei algo aqui muito interessante. Versículo 8, né? Quando ele fala, aquele povo ali fala com ele ali, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e que povo você pertence. Ele disse assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Aquele povo ficou extremamente aterrorizados, porque sabiam que aquele homem estava fugindo do Deus vivo e verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra. E eles dizem para ele: o que foi que você fez? O que foi que você fez, Jonas? Eles tiveram um cuidado muito grande. Eles hesitaram muito. Eles estavam tendo prejuízo jogando carga em vez de jogar Jonas, porque eles temiam ao Deus de Jonas. O povo ímpio temia ao Deus de Jonas. E Jonas não temia o seu próprio Deus, porque se ele tivesse temor em seu coração, ele tinha obedecido a ordem de Deus. Amém ou não amém? Quando você teme ao Senhor, você obedece a Ele. Você dá ouvido e obedece, e coloca em prática aquilo que Ele te manda fazer. Às vezes a pessoa lá fora teme mais a Deus do que você, que diz que é crente, que é cristão, que busca o Senhor, que vem para a igreja, que louva, que ora, que vai no monte. E o que você tem feito do teu chamado? Cadê as obras? Cadê os frutos daquilo que Deus tem mandado você fazer? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: cadê os frutos? Amados, Jonas foi lançado ao mar e pagou um grande preço. Olhando a reportagem com aquele rapaz do vídeo lá, que vocês viram, quem viu o vídeo da baleia engolindo não, abocanhando o homem essa semana, né? Ele falou o desespero que ele passou. O desespero que ele passou. Sabe quanto tempo ele ficou na boca da baleia? 1 segundo, né? Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Você imaginou o desespero? Você já imaginou o desespero? 3 dias naquele lugar, amados. Deu para refletir bastante, não deu? Deixa eu te convidar a fazer uma rápida retrospectiva do que você e eu estamos vivendo. Nos convidar, melhor dizendo, né? Uma rápida retrospectiva da vida que estamos passando, do que nós estamos vivendo. Eu quero perguntar para você e para mim: aonde nós estamos? Está dando para fazer uma reflexão? Deus poderia ter matado Jonas, mas Ele separou Jonas para um tempo de reflexão. Ele pagou um preço. Esse tempo foi um preço alto. Diga para o teu irmão: a conta chega. Quando a gente desobedece, a conta chega. Amém?
A conta chega, amados. E você vai ler em casa ali no capítulo 2, a oração de Jonas. Jonas fez uma oração se arrependendo, e no início ali do capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Olha como Deus é misericordioso. Diz para a pessoa que está do teu lado assim: calma, papai sempre dá uma segunda chance. Você tem tempo, você vai ter tempo, está tendo tempo de rever os teus conceitos, rever os teus valores, rever teu nível de obediência ao Senhor. Mas o Senhor te dá uma chance, uma segunda chance. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, olha que interessante, amados. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há um momento que a gente precisa se levantar do nosso comodismo, do nosso trono, da nossa majestade pessoal, do nosso eu. Sabe que nós temos um trono que se chama eu. Nós precisamos nos levantar do trono chamado eu. Por isso que Deus tem nos levado há um ano para dizermos não para o nosso eu. E o rei se levantou do seu trono. Tirou o manto real, tirou a capa de rei, tirou a capa do orgulho, tirou a capa da soberba, tirou a capa da prepotência. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de coisa alguma. Não comam e não bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais. O rei decretou, foi um decreto real, jejum para homens e animais. Amor, cadê meu amor? Foi no banheiro? Amor, por que só nós estamos no jejum de 40 dias? Vamos colocar aqueles 3 gatos em jejum. Ô louco, R$180 aquele saco de ração. Vamos colocar aqueles gatos para jejuar. Dá assim com pinça para eles comer. Fala pro teu irmão assim, só para brincar com ele. Lógico que ele não está nesse. Fala assim: e você comendo a beça, né? Dormindo no fundo do barco e comendo a beça, né?
como se nada tivesse acontecendo. Ah, mas eu vou pegar aqueles gatos. Sarafina, o nome da menina. Toninho e Neném. Eu já os apelidei de Liligo no Nego, Closfaiocoque e Marilac Soiac. Tão perdoado que são os caras. Você quer ficar de pé um pouco? Você está cansado de estar sentado? Se coloque de pé. Enquanto eu termino aqui. Amados, o rei ele decreta um jejum. E ele diz assim: todos clamem a Deus com todas as forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Amados, Deus não os destruiu. Deus se arrependeu de acabar com aquele povo. Embora 250 anos depois eles foram destruídos, porque depois de um tempo, 150 anos depois, eles voltaram a se rebelar e voltaram a pecar e enfim, e depois eles foram destruídos completamente. Voltaram ao erro. Mas isso não tem a ver com Jonas, isso já era um outro tempo. Mas o que aconteceu quando aquele povo se arrependeu e Deus não os destruiu? Versículo 1 do capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Jonas estava possuído de ódio, porque Deus não destruiu aquele povo. Jonas foi mais prejudicado do que os ninivitas. Por quê? Porque eles foram mais obedientes do que Jonas. Amados, Jonas, depois que passou pelo processo do ventre do peixe, ele orou, ele se arrependeu, e depois foi lá, Deus deu uma segunda chance para ele, ele obedeceu. Mas ele obedeceu igual aquela criança. Sabe quando você tem um filhinho? Eu já teve um filhinho que gostava de andar no meio do banco assim, entre o banco do motorista e do carona, e fica em pé ali. Aí você diz: senta ali, senta ali. A gente começa a colocar medo nas crianças desde que eles são pequenininhos. Medo do guarda, né? Ó, o guarda, vai vir o guarda, vai prender você, vai prender a gente, não sei o que lá. Senta aí, senão eu te pego. Senta aí, senão eu vou tirar a cinta. Quantos aqui já não falaram para o seu filho: senta, eu vou parar o carro e vou te dar uma correção? Não é? Aí o filho, ele senta, ele diz assim: eu vou sentar, mas aqui por dentro eu estou de pé. Jonas, ele foi a Nínive, mas no coração dele ele estava em Tarsis. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente serve ao Senhor, mas o nosso coração está lá fora. Não te preocupa, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não tem nada a ver com você essa pregação. Não é contigo não, você é muito bonzinho para poder ouvir uma pregação dessa. Sabe por quê, amados? Porque o egoísta, ele só pensa no seu eu.
Diga assim, eu não ouvi a tua voz, diga eu. Fala aqui, fala, coisa que a gente não combinou, cara. O egoísta, ele não pensa nos outros, ele não pensa no pecador, ele não está nem aí se as pessoas vão para o inferno, porque ele só pensa no seu. Fica mais perto, 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 fica mais perto. O egoísta, ele não quer saber, ele até vem para a igreja, ele louva a Deus, ele adora, levanta a mão, me dá, e até, às vezes até chora, umas lágrimas de crocodilo. Mas ele não está nem aí se a pessoa lá do mundo vai para o inferno, porque ele só pensa no seu eu. Aplauda o Senhor Jesus por esse coral. Glória a Deus, aleluia. Pare de pensar em você mesmo. Eu estou falando por experiência própria, porque eu pensei só em mim e coloquei a minha família em dificuldade, em risco. Pare. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus te chamou para uma missão bem específica, para fazer discípulos de todas as nações, para ensinar tudo aquilo que Ele tem ensinado a nós. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Quantas vezes você já teve um sentimento que Deus tinha te abandonado? Quantos aqui já tiveram o sentimento que Deus te abandonou? Por que a gente tem o sentimento que Deus... Porque Ele disse que Ele não ia abandonar. Quando Ele não abandona? Quando a gente decide pregar a palavra dEle. 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, mas pregue a palavra a tempo e a fora de... Vamos falar aqui, ó, no microfone aqui, após mim, responsivamente. Eu falo, depois você fala. Diga assim: prega a palavra. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Ainda tem meio minuto para terminar aqui, para concluir. Esse meio minuto foi eu que dei para mim mesmo, porque ali já passou. Por isso que é bom a gente ser pastor da igreja. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Diga assim: a minha missão é uma missão não egoísta. No microfone: a minha missão é uma missão não egoísta. Porque eu vou onde Deus mandar fazer o que Ele me ordenar. Eu vou onde Deus estiver e onde Ele me chamar. Amados, todo pecado tem essa consequência. Se você desobedecer, você vai vai sofrer as consequências da tua desobediência. Às vezes a gente fala assim: porque Jonas era um profeta, eu sou um profeta. Cadê os sapatinhos de fogo aqui? Nébias, Chamanaias, os profetas do Senhor, os nébias do Senhor. É pastor, é profeta, é presbítero, é isso, é consagrado. Não adianta ter título, não adianta ter sido ungido, porque Saul também tinha título e foi ungido.
mas foi reprovado por Deus. Pastor, eu tô frequentando a escola bíblica do pastor Pedro. Amém, glória a Deus. Toda a igreja, repita após mim para a gente fazer um ato profético. Para a gente fazer um ato profético, pastor Pedro. Diga assim: quinta-feira eu vou frequentar a escola bíblica do mestre Pedro. Aplauda o Senhor Jesus. Amados, agora isso é bom, é excelente, é necessário, é vital para o cristão. Mas não adianta você ter todos os cursos do mundo, cursos teológicos, frequentar as melhores e maiores escolas teológicas do Brasil e do mundo, se você não frequentar a presença do Espírito Santo, a intimidade com o Pai. Amém? Deus permite circunstâncias, amados, para nos testar. Para nos testar. Eu não vou avançar mais aqui, mas eu tinha mais um textozinho aqui que eu queria ler, mas eu não vou. Sabe, às vezes Deus deu uma segunda chance para Jonas, mas ao mesmo tempo que Ele deu a segunda chance, Ele já sabia, já conhecia o coração do Jonas, mas Jonas não conhecia seu coração. Quando Deus dá uma segunda chance para nós, age com misericórdia, aí Ele vai e faz a prova, e nós nos mostramos na maioria das vezes reprovados. Quando Deus cria uma circunstância é para mostrar para mim e para você como está o nosso coração. E o coração de Jonas estava totalmente corrompido, com a falta de perdão, com o rancor, com o ódio. E o Senhor quer que você deixe isso aqui no altar. E eu nem vou precisar pedir para você vir aqui, porque esse é o momento de você fazer uma reflexão, tomar uma decisão, sair do teu lugar e pedir perdão, como Jonas pediu perdão no ventre do peixe. Agora nós vamos ouvir uma canção, e logo eu vou orar por aquelas pessoas que realmente estão dispostas a se arrepender por ter dito sim para o teu eu e não para o chamado de Deus.